Pode sentar, igreja. Glórias ao lindo Jesus. Nós estamos transmitindo? Glórias a Deus. Então, boa noite, você que está nos ouvindo aqui. Escreve de onde você está nos ouvindo, vendo, assistindo, etc, né? Estou assistindo da minha casa, daí não adianta, põe a cidade aí, tá, irmãos? Né? Alguns põem, ok, glória a Jesus. Vou ministrar uma palavra rápida em nome de Jesus, eu creio. E depois nós vamos ver o que Deus vai fazer no final. Amém, amados? Estenda a mão para cá, vamos orar? Você que está comigo aí, vamos lá? Pai, nós queremos nos colocar diante do teu altar, faz aquilo que ninguém pode fazer, move com liberdade no meio do teu povo, toca as vidas, enche o teu Espírito Santo, capacita que cada mão levantada seja um solo fértil para receber e multiplicar da tua palavra aquilo que o Senhor tem para todos nós, me usa como instrumento para que essa palavra possa chegar aos corações e trazer conversão, trazer alinhamento, abençoa as vidas que estão ouvindo essa palavra, que sejam tocadas por ti, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Vindo numa série de ministrações nas quais eu tenho falado um pouco sobre o profético, a parte profética. No domingo passado ministrei sobre pureza e santidade. Quem estava? Tem essa palavra no nosso Facebook? Sim? Então tem lá, você pode assistir também, você que estava online. E hoje, ontem na verdade, tivemos um dia terrível de uma certa forma, né? De uma certa forma, só não é para quem foi encontrar o Senhor na glória, que já está na glória, mas para todos nós que ficamos, foi muito triste. O Senhor recolheu uma das pessoas que fazia parte da igreja, o Senhor já recolheu outras pessoas nesse inteirinho, né? Já sofremos coisas até piores em termos de como foi a morte, pessoas se suicidaram, tantas outras coisas, mas a irmã que foi recolhida ontem, ela era jovem, tinha 26 anos, fazia parte da igreja, muitos a conheciam. Quero parabenizar a igreja, todos também que estiveram lá ontem, prestando seus sentimentos, em nome de Jesus, amém, amados? Que foi a Érica que foi recolhida. Nós vindo de uma luta desde as 10 da noite, quando começou a complicar a situação dela na noite anterior, então a pastora ali rodando em oração e vendo o celular e acompanhando as coisas como estavam acontecendo. Passamos a noite em claro, depois tivemos a notícia ali no começo da madrugada, todo o dia de ontem, né, naquele clima complexo para a gente que fica, não é verdade, amados? Você é uma pessoa convertida, uma menina de Deus, já ganhou muitas vidas, inclusive algumas que estão aqui, graças a Deus. Então, aí não que é fácil, mas é mais tranquilo ministrar, né, amados? Porque a gente tem uma esperança com aquela pessoa. E aí chegou depois do dia inteiro corrido ali, eu estava ali umas 5, 6 horas orando para Deus, falando, Deus, o que eu vou ministrar amanhã? Né, minha esposa ainda chegou. A pastora, posso contar isso, amor? Você não está na minha cabeça aqui, amor? A pastora às vezes faz assim, fala, amor, vou preparar a palavra. E às vezes eu preparo a palavra muito rápido, mas tem vezes que eu fico estudando. Daí, esses dias eu fiquei acho, umas 2 horas só estudando e tal, e daí chegou no outro dia, eu falei, amor, preciso preparar a palavra. Ela, você já não preparou a palavra? Como se fosse igual fazer um bolo, assim, né? Você chega, pega os ingredientes, joga lá, põe no forno e sai pronto. Eu falei, amor, Deus não falou comigo ainda. Né? Quer dizer, falou, mas eu estou estruturando as coisas aqui. Ontem eu estava não nessa situação, não, graças a Deus, nunca por falta de palavra. Eu dei um curso ontem à noite no qual eu falei um monte de coisa da palavra, né? Do original, de hebraico, mas é falar aquilo que Deus quer falar no momento. Amém, amados? Que é aquela percepção de saber. Aí o Senhor falou comigo, me falou um texto, eu coloquei os tópicos. Ontem, depois lá pelas 11 e pouco, depois do curso eu coloquei, e eu quero compartilhar essa palavra com vocês em nome de Jesus. Amém, amados? E se eu pudesse dar um título para a palavra, eu falaria verdadeira conversão. Olha para quem está do seu lado e falar, essa palavra deve ser para você. Né? Conversão, não vou falar nada de trânsito, nem de nenhuma lei de trânsito, nem nada, mas conversão a gente lembra de trânsito, mas vamos fazer aqui algo na prática aqui, vocês me permitem em nome de Jesus? Então vamos imaginar que a minha vida está caminhando para a perdição, porque a Bíblia diz que há muitos caminhos que para o homem parecem bons, mas levam a caminhos de morte. Só um caminho, verdade e vida, que é Jesus o Cristo. Então vamos dizer que esse lado aqui, ó, essa ponta aqui é a morte, é o caminho que eu estou indo, a própria condenação na qual eu já estou. Quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então estou caminhando a minha condenação para o fim das coisas, para a morte, mas daí depois que eu tenho um encontro com Jesus, gera uma conversão. Uma conversão, eu estava indo para um lado, agora eu estou indo para outro lado. E aí eu começo um processo da minha conversão. Qual que é o processo? De caminhar em direção à luz. Né? Porque a Bíblia diz que nós saímos do reino das trevas para o reino da luz. A palavra de Deus também nos diz, a vereda ou o caminho do justo é como a luz
da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Então, o meu processo de conversão é essa mudança. Tem gente que tem um encontro com Jesus, conhece Jesus, eu vou falar alguns exemplos dessas coisas aqui, usando uma passagem, e tem gente que se converte. Isso pode acontecer até dentro da igreja. Você vai ver algumas coisas, vou compartilhar algumas coisas, e tem pessoas que às vezes estão na igreja, mas não são convertidas. Né? Meu desafio sempre, não com a geração mais velha, mas com os mais jovens que foram criados aqui dentro dessa igreja, é que eles se convertam. Minha alegria é quando eles já estão servindo em ministério, já tem um relacionamento deles com Jesus, que daí tudo muda. Sou cativado, jamais serei o mesmo. Não é? Era quem estava cantando agora há pouco? Então eu quero usar a história de Saulo, que ela fale ao seu coração, em nome de Jesus. Amém, amados? Então vamos lá, todo mundo já ouviu falar de Saulo, que depois vira Paulo? Então tá, ele era um fariseu de fariseus, ele era educado aos pés de Gamaliel, ele era cidadão romano, e ele está ali em um momento que ele fala essa seita aí, ele vê o apedrejamento de Estevão, e ele fala essa seita aí que começou, vou perseguir esse povo, e ele vai lá para o sacerdote, pede, me dá carta aí de autorização, para eu prender e matar esse povo aí, a igreja, começo do capítulo 9 do livro de Atos, e aí começa o nosso culto de hoje. Posso? Vai, passa lá, por favor. Glórias ao nome lindo de Jesus. Atos 9:5, leia comigo. Então, deixa eu contar só a história. Paulo está indo ali no caminho de Damasco. Quem já ouviu essa história alguma vez? Ou já ouviu falar de Paulo, alguma coisa e tal? Ele está indo para o caminho de Damasco, ele cai no chão, aí uns vão falar, cai do cavalo. A Bíblia não fala que ele cai de cavalo nenhum, né? Mas ele cai no chão, ele se prostra. A Bíblia diz, vem uma luz, de uma luz sai uma voz, que todo mundo que está lá escuta a voz, vocês vão ver nos versículos. Paulo provavelmente vê o Senhor, porque ele pergunta, quem és tu, Senhor? Aí Jesus responde para ele, ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, vai, eu sou a quem tu? Eu sou a quem tu? Eu sou a quem tu? Mas é interessante porque no início desse capítulo fala que Paulo pega cartas com o sumo sacerdote para perseguir a igreja. Deixa eu te contar uma coisa, você gosta de ficar perseguindo a igreja, postando coisa, falando bobagem na internet, um dia você vai se encontrar com o Jesus. E o Jesus é o cabeça da igreja. A igreja não precisa se defender de nada, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, nem a gente responde os posts desaforados que às vezes alguns colocam. Mas deixa eu te contar, um dia Jesus vai, espera que seja ainda em vida, que você possa, porque se for só depois, na outra ressurreição, já não adianta mais. Então olha para quem está do seu lado e fala, para de perseguir a igreja. Amém, amados? Se quer perseguir alguém, persiga a sua natureza carnal, que é a melhor coisa para você ser salvo. Estamos nos últimos dias, tem que pregar o evangelho, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado, bora ganhar vida em nome de Jesus. A pregação começa assim, todo mundo, já vamos fazer umas piadas, brincadas, aí todo mundo fica mais tranquilo, aí depois eu volto a falar de verdade assim, né? Vocês estão aqui? Então tá, primeira coisa para ter uma conversão de verdade, o que é ter uma conversão verdadeira? Paulo é um exemplo de uma conversão verdadeira, é um cara que era religioso, acostumado com coisas, extremamente inteligente, lidava com um monte de coisa, né? Saulo, da tribo de Benjamim, judeu, né? Do primeiro rei de Israel, foi também da tribo dele, tribo de dupla porção, Benjamim é como... Eu não lembro qual que é o termo que ele usa, é lobo, né, que destrói, era um cara, então, ok, primeira coisa para você se converter, vou contar para vocês, se me permite, em nome de Jesus? Então, ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou? Eu sou? Eu sou? Para você se converter, você tem que ter um encontro com Jesus. Para você se converter, você tem que ter um encontro com Jesus. Não existe outra forma de você se converter, mudar de direção, a não ser que você encontre Jesus Cristo, que é o outro caminho, o caminho, a verdade e a vida. Amém, amados? Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, do reino da luz, eu sou a luz do mundo, o próprio Jesus. Não tem como se achegar a Deus, você que está me ouvindo, não tem outro meio de se achegar a Deus, não adianta se ajoelhar na frente de estátua, não adianta dar cambalhota, não adianta se pintar, não adianta tomar coisa, não adianta comer coisa, só tem um meio de ser salvo, por meio de Jesus Cristo. Conversão de verdade demanda um encontro com Jesus. Aqui um encontro com Jesus e conhecer a Jesus, a palavra no original do hebraico conhecer, ela diz respeito à intimidade. Conhecer é a mesma coisa do ato, como se fosse o ato sexual de união, de intimidade. Por que você está falando isso, pastor? Vamos lá, deixa eu exemplificar. Quem conhece alguém, porque eu não posso falar de vocês, quem é casado aqui? Para não dar complicação. Então, quem conhece alguém que já teve um relacionamento com uma outra pessoa,
Diferente do cônjuge, por exemplo, que vive hoje. Quem já teve um relacionamento, né? Quem já teve um relacionamento com uma pessoa que você achava que a pessoa era uma coisa, e depois você falou, meu Deus do céu. A pessoa é completamente diferente. Alguém já teve um relacionamento assim? Pode ser com um amigo, um relacionamento amoroso. Alguém já teve ou não? Você imagina, você, pastora. Você não teve, pastora. Você se batizou, já estava namorando comigo. Então você era nova criatura, você só teve eu de relacionamento. Biblicamente. Né? Em nome de Jesus. Então você não teve mais. Seu passado foi jogado no mar de esquecimento. Quem conhece alguém que achava que conhecia uma pessoa, mas depois que começou a ter percebeu que a pessoa é completamente daquilo que você imaginava? Um encontro com Jesus demanda conhecê-lo. Uma pessoa pode servir na igreja, pode estar na igreja, pode vir congregar, pode estar aqui com a gente durante anos e toda a vida e nunca realmente ter um encontro com Jesus. Vocês estão aqui comigo, amados? Esse é o grande desafio, algo que esse tempo de pandemia fez bem, graças a Deus. Em que sentido, pastor? Eu não posso ficar muito junto com as pessoas, ninguém pode muito, não pode ficar muito em comunhão, não pode ficar, todo mundo tem que sentar separado, igual a gente está, é distância, é um monte de coisa, mas você tem que aprender a receber de Jesus individualmente. Amém, amados? Isso tudo que opera para o bem daqueles que amam a Deus. A igreja teve que amadurecer muito nesse tempo. Teve ou não teve? Aí você vê realmente, ok, vamos seguir. Vocês estão comigo aqui ainda? Então olha para quem está do seu lado e fala, salvação só por meio de Jesus. Amém? Vai, vamos seguir. Atos, eu pulei o 6, depois eu vou voltar para o 6. Atos 9:7 diz assim, e os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo, contudo, ninguém viu nada, só ouviu. Posso compartilhar algo aqui com vocês? Então, nesse texto ele fala assim, Paulo estava viajando com uma comitiva de gente, ok, amados? Fala que não entra e cai, vem uma luz, ele conversa com aquela luz, que ele vê o Senhor, ele fala com aquela luz, porém aqueles que estavam com ele não viram ninguém, só ouviram a voz. Se você for pegar a história, eles não se convertem, quem se converte é Paulo. Isso me fala duas coisas, 3, posso compartilhar com vocês rapidamente? Primeiro, conversão individual, irmãos. Não adianta querer se converter terceirizado. Enquanto a criança não é madura biologicamente, a criança é salva. Depois que ela amadurece biologicamente, ela é responsável pela sua salvação. A salvação é individual, cada um prestará contas de si mesmo. Eu amo esse versículo. Olha para quem está do lado e fala, é você com você mesmo para a sua salvação. Não vai levar o outro de... Vocês estão aqui comigo, amados? Está todo mundo naquela mesma situação. Quem crê que foi algo sobrenatural? Foi algo sobrenatural. Veio uma luz, eles não viram a luz, eles só viram Paulo, provavelmente caiu no chão igual um doido, e começou a falar com uma voz que todo mundo viu. Mas eles não viram, só ele que viu. Então isso me fala uma coisa interessante, quando Deus quer fazer, Ele quer fazer as coisas individualmente. Quer se encontrar com Deus? Busque aí você. É interessante que Paulo está perseguindo a igreja, quem persegue algo vai encontrar. Amém, amados? Não tem erro. Aquilo que você busca, você encontra. Preguei isso, acho que era o título da mensagem que eu preguei lá no outro tempo, quando eu falei sobre esse texto, essa parte. Mas vamos lá. Só para você ficar comigo aqui na história. Por que você está falando isso, pastor? Porque podem ter pessoas, irmãos, que estão no mesmo ambiente onde Jesus está falando, eles estão ouvindo a mesma coisa, mas eles estão vendo coisas diferentes. Eu posso estar num ambiente onde a manifestação da glória se faz, eu posso estar num ambiente onde a palavra de fé está sendo pregada, porque a fé vem pelo... E o ouvir da palavra de Deus, o próprio Jesus é a palavra, ok? Estou trazendo os textos bíblicos. Então eu posso estar numa igreja, conviver numa igreja, e ver Deus fazer milagre, Deus agir na vida, pessoa ser salva do meu lado, e eu, infelizmente... Eu posso comer do pão, eu posso comer do peixe que Ele multiplica, eu posso viver das bênçãos que Ele traz, eu posso ser curado por Ele porque Ele me toca, mas eu posso nunca querer tocá-lo. E nunca estancar as coisas na passagem da mulher que toca Jesus, né? Jesus tocou um monte de gente, foi curada, amém? Mas nem todo mundo se converteu, uns voltam, não agradecem, não é assim? Com o sexo, mas uma mulher tocou Jesus, na nossa palavra diz que ela foi curada, no original fala, ela foi plena. Uma coisa é você está perto de Jesus, outra coisa é você querer tocá-lo, ter intimidade com Ele. Estou conseguindo me fazer entender aqui nesse cenário? Para que você se converta de verdade, primeiro você tem que ter um encontro com Jesus real. A segunda coisa é que você tem que saber que isso é individual e você não tem como fazer se não for algo pessoal com você. Por que a gente apaga a luz nessa igreja? Não é porque a gente é doido também, né?
Né? A gente apaga a luz porque é muita beleza nessa igreja. Daí para você não se distrair, né? A gente apaga a luz assim na hora do louvor e da adoração. Quem diz amém? É todo mundo agora, né? Claro, graças a Deus. Nossa igreja é a mais bonita, não é? Esse pastor não concorda, deve ser de outra igreja. Não é? É ou não é a mais bonita? Pelo menos do que depende da minha esposa. De você também, em nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala, você é bonito. Fala, tua mãe já dizia isso. Para alguns a máscara até ajudou, né? Vamos ser bem sinceros, assim. Bem sincero, graças a Deus pelas máscaras. Né? Mas ok, vamos lá, vamos voltar. Brincadeiras à parte, eu vou falar aqui algo para vocês. Isso quer dizer, amados, que a gente pode viver num ambiente onde a glória se manifesta. A gente pode viver num ambiente onde a palavra de Deus está sendo liberada, onde o próprio Jesus está falando e eu não ser tocado por aquilo. A Bíblia diz que quando chega lá, vai chegar um dia que alguns vão se apresentar diante dele e vai falar, eu servi no ministério, eu fiz as coisas, eu expulsei demônios em teu nome, eu operei um monte de coisa, e Jesus vai falar, eu não te conheço. Conversão exige, demanda um encontro com Jesus. Demanda um encontro em intimidade com Jesus. Amém, amados? Porque como é que eu vou saber quem... Vamos lá, deixa eu dar um exemplo. Quem já teve que dar um presente para alguém que você não conhecia bem? Ninguém. Vocês lembram uma época que as pessoas se reuniam, tinha um troço que falava amigo secreto, tinha data comemorativa, até que juntava tipo mais de 5 pessoas, lembra? Quem é dessa época? Né? Então, é que, às vezes a pessoa está assistindo aqui na internet, 20 anos depois que Jesus não voltou, tinha uma época que os seres humanos se juntavam. Não tinha nem máscara, olha o perigo. Né? Quem lembra disso? E davam presentes até um para os outros, então mandava, via coisa, dava até pessoalmente. Tinha até uma brincadeira que chamava amigo secreto, que você abria o presente na frente, você dava na mão da pessoa. Quem lembra disso? Ok, vai, voltando para a história. Quem já pegou alguém no amigo secreto que você não conhecia bem? E você ficou esperando, coloca o presente ali. E a pessoa não colocava na lista. Alguém já sofreu com isso? Né? E quem já perguntou para uma outra pessoa que conhecia a pessoa para dar o presente? Por que ela perguntou para outra pessoa? Porque quem conhece, tem intimidade, sabe do que a pessoa gosta. Como é que você pode me dizer que você conhece Jesus se você não sabe o que ele gosta? Você não sabe. Quem está me entendendo aqui? Você faz coisas que diz, meus filhos queridos, eles já são novos e eles já sabem até quando eu estou meio no nitro. Não, o mais novo ainda me desafia, o mais velho ele já me vê, ele já fica quietinho, né? Fala, não vou deixar sobrar para mim. Quando você conhece a pessoa, não precisa nada, só ela olhou, você já sabe. Quem está me entendendo aqui? Mesmo de máscara. Eu não reconheço quase nenhum de vocês de máscara, eu confesso, eu não sei quem é quase ninguém aqui na igreja, para mim é todo mundo a mesma pessoa. É a mesma pessoa de cabelo comprido, a mesma pessoa de azul, a mesma pessoa de vermelho, a mesma pessoa de preto, a única que eu reconheço bem é minha esposa. De verdade. A Jana eu reconheço um pouco, a Jana sempre tem o cabelo colorido. Mas chegar alguém mais ou menos, que se a Duda começar a pintar o cabelo tipo a mãe dela toda hora, eu já não vou saber o que é. Eu já vou chamar ela de Jana, se duvidar. Por que eu estou falando isso? Conversão verdadeira demanda um relacionamento pessoal com Jesus. Não é eu contar uma história de Jesus para vocês, não é alguém falar uma história de Jesus, é você ter o seu encontro com Jesus. Amém, amados? Que pode acontecer na intimidade, no seu quarto e outras coisas, mas na maioria das vezes as pessoas se convertem de verdade numa atmosfera de glória. Num lugar onde a presença se manifesta. Amém, amados? Onde você menos espera, onde as coisas acontecem. Ok. E quando isso acontece, não há necessidade de você compreender tudo o que aconteceu. Porque é uma experiência sobrenatural. Eu me lembro quando me converti, eu fui para um retiro, contei aqui antes. Eu fui no retiro interessado em quê? Ficar com meus amigos e quem sabe se eu tivesse a oportunidade de alguma menina gostar de mim. Tinha uns 13, 14 anos, era uma igreja de japoneses. O retiro foi lá em Panorama, divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Eu me converti no último dia de retiro, irmãos. Tinha 13 para 14 anos, foi na transição de 13 para 14 anos. Eu me lembro do dia que eu aceitei Jesus. Eu chorei, eu não costumava chorar. Eu chorei, algo me tocou, algo me transformou. Eu não entendi o que aconteceu, mas eu entendi que algo aconteceu. Quem lembra quando você se converteu?
Se converteu de verdade. Você fala, meu Deus, o Espírito entrou em mim, que alegria é essa? Uns choram, outros ri. Se de uma irmã veio falar para mim, eu não sei o que acontece aqui, eu venho aqui na igreja, começa a chorar toda hora e não consigo controlar. Eu falo, normal. Isso aí, você pode se acostumar. A partir de agora a gente tem pouco controle de algumas coisas. Alguém já viveu isso ou não? Quando eu fui batizado do Espírito Santo, eu só sabia falar em línguas, não conseguia voltar a falar normal. Aí meu amigo perguntava, o que está acontecendo com você? Que ele nunca tinha visto, nem eu. Ele, meu Deus, você é louco. É sério, mas... Um dia eu vou trazer ele aqui para dar o testemunho, e ele parar, eu me lembro do lugar, e você fala, cara, o que está acontecendo com você? Eu falei, não sei, porque eu fui batizado no Espírito, Deus é bom comigo, eu fui batizado no Espírito Santo como, né? Falando de conversão, eu me converti bem antes, mas fui batizado no Espírito Santo, eu fui numa vigília, vi um monte de coisa sobrenatural, vi uma fila, tinha uma fila e a galera orando pelas pessoas, eu falei, se tem fila é coisa boa, porque eu nunca vi fila para coisa ruim. Né? Entrei lá, oraram por mim e saí falando em língua. Eu acho que, porque se eu soubesse o que era, eu estava enrolado. Acho que eu ia estar até hoje orando para poder orar, porque eu ia tentar racionalizar tudo. As experiências com Deus não precisam ser entendidas no campo natural. Você já imaginou Paulo falando com uma voz que todo mundo estava vendo? Você já imaginou aquele monte de homem falar, então gente, a gente está trazendo Paulo aqui, agora ele está cego porque a gente parou lá. Ele disse que viu um clarão. Você viu? Eu não vi. Eu escutei uma voz, eu também escutei. Vocês escutaram a voz, estão tudo louco? As experiências com Deus não exigem um entendimento natural. Amém, amados? Porque ela é uma experiência sobrenatural. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Você não sabe muito explicar. É óbvio, com a maturidade. Oi, filhos, está bem? Te amo, cara. Relacionamento diz respeito a reconhecimento. Eu amo todos vocês, mas eu reconheço meu filho onde ele entrar aqui. Amém, amados? E é assim que a gente reconhece Jesus. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Intimidade. Vocês podem, todo mundo está falando meu nome. Eu não vou nem ligar. Se eu escutar a voz da minha esposa falando, quem é pai e consegue reconhecer a voz do seu filho em qualquer lugar que está? É ou não é verdade? Tudo quanto é choro, você não está nem aí. De repente vem um choro, você... Esse choro é dos meus. Não é verdade? Ok, vamos lá, vamos seguir. Atos 9:6, mas levanta-te, aqui agora eu vou começar a falar algo importante aqui, tudo era importante, mas vamos lá. Então, primeiro tem que ter encontro com Jesus, você não precisa entender todas as coisas naturalmente. No versículo 6, depois que ele fala, eu sou Jesus a quem tu persegues, ele fala assim, aí Jesus fala um pouco antes, ele fala, mas levanta-te, onde te dirão, o que te convém? Paulo, querido, ele era um cara muito diferenciado. Por quê, pastor? Ele era fariseu de fariseus, ele era um cara intelectual para a época, educado aos pés de Gamaliel, ele era cidadão romano. Enquanto todos os judeus eram escravos, ele era um judeu que não era escravo. Enquanto todo judeu, quando tem aquele versículo, se te pedir para andar 1 milha, você anda 2, lembra? Porque todo mundo que era escravizado, o soldado podia vir dar as coisas, a pessoa tinha que carregar, tinha que fazer aquilo ali. Paulo não precisava, ele era cidadão romano, ele era um cara bem diferenciado, ele não escutava muito ordem dos outros não, porque ele já era fariseu, ele era alto escalão da sociedade em todas as coisas, mas quando ele encontra Jesus, ele obedece às simples coisas. Não tem como você me dizer que você é convertido, que você segue a Jesus se você não é uma pessoa obediente. Não concordo, tá vendo? É o Satanás aí. O próprio Jesus fala, Satanás é que era desobediente e rebelde desde o princípio, ele é o pai de uma coisa só, da mentira. Se você é uma pessoa convertida, você é uma pessoa obediente a Deus. Aqueles que me amam, obedecem os meus mandamentos. E ide pregar o evangelho a toda criatura de todas as nações, e ensinai todos os mandamentos e preceitos que eu vos ensinei. Quem está aqui comigo? Se você não tem obediência no seu coração, sinto te dizer, você está aqui na igreja, você é muito legal, você está igual os amigos de Paulo, ouvindo tudo acontecer, mas você não é convertido. Mas em nome de Jesus você vai mudar isso nessa noite. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que a gente tem que ser parecido com Jesus, que Jesus é o nosso modelo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E a Bíblia também diz que Jesus foi obediente Não, fala mais alto, pessoal, lá da internet escutar aqui. Em tudo. Agora, você é obediente só no que você quer? Não, isso aí eu concordo, sei que o pastor falou, não tem muito a ver. Parabéns. Se eu falar uma coisa que não é da palavra, eu concordo plenamente. Agora, no momento que a palavra é exposta e ela fala aos nossos corações, a gente se adequa à palavra. E não eu moldo a palavra à minha vida, o meu modo de ser das coisas. Eu não concordo com tudo na Bíblia, irmãos. Não concordo mesmo. Não, pastor, não, mas eu já aprendi a ser obediente.
diferente. Diversos versículos, por mim, devia ser cada um por si e Deus por todos, mas não é. Deus fala que a gente tem que amar uns aos outros, que a gente tem que depender uns dos outros, porque nós somos corpo. Por mim, eu não gosto daquele versículo que Paulo fala, o homem deveria participar, o homem tem que participar da vida comum do lar. Eu preferia que fosse um versículo, não, o homem não precisa fazer nada em casa. Mas não é assim. Não é assim. Então eu me adequo àquilo. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, não a minha. Só que daí quando eu mudo a minha mente, quando eu transformo a minha mente para aquilo que é importante, quando eu me converto de verdade, aí eu consigo experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que eu começo a caminhar na luz e eu começo a perceber as coisas de como eu estava. Quanto mais na luz eu estou, mais eu sou exposto, mais melhor eu fico. Quem já se arrumou no escuro quando chegou no seu Senhor, no fim do dia você notou, meu Deus, fiquei com um ranho aqui o dia inteiro. Aqui acontece menos, né, assim, mas pelo menos uma remela. Alguém já voltou para casa com uma remela? E falou, que absurdo. Não posso falar, pastor, só eu falo uns exemplos que é horrível, né, amor? É que eu sou japonês, às vezes é difícil tirar minha remela aqui. Tá brincando, vai, vamos seguir. Que nojento. Conversão demanda obediência, irmãos. Se você não é obediente a Deus, se você não é obediente às autoridades, porque toda autoridade é instituída por Deus, se você não é obediente aos seus líderes, se você não vive uma vida de obediência à palavra de Deus, eu te amo, Jesus te ama, Deus te ama, mas você não pode dizer que você é uma pessoa convertida. Tem que te falar a verdade. Você não pode dizer que você é um filho de Deus. João, capítulo 3 da primeira carta de João, ele fala dessas coisas. No final do 2, indo para o 3, ele fala dessas coisas. Tem gente que anda absolutamente em carne, no comportamento, em desobediência, e eles acham que conhecem a Deus, mas eles nunca o conheceram. Porque aquele que conhece, ele quer fazer os desejos, ou suprir os desejos daquele que o arregimentou. Quem já gostou de alguém aqui? Se é casado, levante a mão urgentemente, independente de como está o seu casamento. Amém. Né? Você quer agradar a pessoa se você ama. Sim ou não? Sim. Quando você ama alguém, você quer agradar, você faz um esforço, você faz até, principalmente na fase de conquista. Quem já fez alguma coisa que não gostava por alguém que ama? Ninguém? Meu Deus do céu. Sim, você lembra o que é amar as pessoas, tudo? Vocês também? Só porque eu estou falando de ser obediente? Irmão, se eu falar, eu sei que é desatualizada essa pregação para o padrão que o mundo vive hoje, que eu posso ver do jeito que eu quiser e fazer outras coisas. Deixa eu te contar, você pode, você só não está livre da consequência daquilo que você está fazendo. A Bíblia diz que nós devemos ser obedientes. Obediência é um sinal de conversão. Só é realmente convertido quem é obediente. Jesus, quando ele é inquirido, na hora da sua morte, e o cara fala, cara, eu tenho autoridade para te prender, te soltar, ele fala assim, você só tem essa autoridade porque ela lhe foi dada dos céus. Em nome de Jesus, irmãos, vida de desobediência está ruim. Meu filho tem um vídeo lá, né, amor, que ele pegou um dia meu celular à noite, ele falou, desobedecer os pais vai dar ruim. E é verdade isso aí, desobedecer o pai, olha para quem está do céu e fala, vai dar ruim. E às vezes num preço muito caro. Que o Senhor levante uma geração obediente em nome de Jesus. Nós somos instruídos, ensinados aí na cultura contra do mundo, de ir contra as autoridades, de ir contra essa coisa, mas nós temos que quebrar isso como igreja, em nome de Jesus. Nós temos que ser obedientes a Deus. Quem pode dizer amém? A obediência aqui de Paulo é algo simples. Levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Jesus já começa a falar, primeiro você vai me obedecer, depois você vai obedecer a alguém que vai chegar depois de mim. Porque eu não posso dizer que eu sou obediente a um Deus que eu não vejo se eu não obedeço a quem eu vejo. É o mesmo princípio, o amor para as outras coisas. Como é que você fala que você é obediente a Deus se você não obedece às autoridades que estão sobre a sua vida? Amém, amados? É impossível, não faz sentido nenhum isso. E o que é interessante quando fala de obediência? Posso compartilhar com vocês? Querido, você acabou de se converter, você chegou aqui na igreja hoje, eu não quero que você seja obediente à Bíblia inteira, você nem conhece a palavra de Deus, embora é simples obedecer a Deus, você sabe, o Espírito te mostra o que está certo e errado. Agora, obedeça a Deus naquele que Ele te pediu fazer no momento. Obedeça a Deus naquele que Ele te pediu para fazer no momento. Uma vez meu pastor Marcelo Bigardi, inclusive hoje é aniversário do apóstolo Rina. Deus abençoe a P, feliz aniversário em nome de Jesus, te amamos, né? Quem iniciou o Bola de Neve. Ok, meu pastor Bigardi conta uma história, posso compartilhar com vocês uma vez? Uma história? Deixa eu contar comigo primeiro a minha história. Me converti de 13 a 14 anos, uma das coisas que Deus me pediu para fazer, posso compartilhar com vocês? Uma das coisas que Deus mais me ministrou enquanto eu estava nesse retiro que eu me converti na igreja Holiness, é uma bênção numa igreja, graças a Deus, uma igreja só de japoneses, né, que existe aqui no Brasil.
Holiness, né, do nome da igreja, mas aqui fala Holiness, que tem um sotaque japonês assim. Mas eu me converti nessa igreja. O que mais Deus ministrou durante o dia de retiro e que Deus mais me falou a direção foi para eu me afastar da raiva. Eu era uma pessoa muito, embora baixinho assim, né, raiva, irmãos. Eu tinha muita raiva. Eu vivia uma vida assim, eu tinha raiva dos outros. Eu vivia num bairro e vivia brigando, né, brigando mesmo. Na minha época de mais jovem, tinha briga assim de bairro. Ainda tem briga de bairro? Menos, né? Mas na minha época, tipo, você não podia ir no bairro do outro, eu estudava em outro bairro, tinha briga. Então eu tinha muita raiva dos outros, raiva das pessoas, raiva, vivia com muita raiva mesmo. Uma das coisas que o Espírito Santo me falou para fazer, menos raiva, seja mais paciente. Outras coisas que o Espírito Santo me ministrou, posso compartilhar com vocês? Meus pais nunca falaram palavrão, nunca vi meus pais falarem palavrão, de verdade, nem palavra que para nós nem é palavrão, meus pais nem têm o linguajar deles, né, amor? Não posso falar agora as palavras que estão na internet, alguém pode ficar constrangido, né? Mas meus pais nunca vi eles falarem palavrão, eu falava porque eu aprendi na rua, nunca foi em casa, e o Espírito Santo falou, para de falar palavrão. Para alguns isso não é nada. Essas alterações para alguns não é nada, mas às vezes para uns de vocês é parar de ver uma pornografia, para às vezes alguns de vocês é parar de escutar um tipo de música, para outros é parar de ver um seriado, para outros é parar de ter comportamento, quem está me entendendo aqui? E Deus sabe como tratar cada um de nós, Ele sabe o que a gente tem que fazer. Nem toda conversão foi feita no sentido de igual Paulo, de vai para um lugar que alguém vai te dizer o que fazer, mas o Espírito Santo estava tratando coisas na vida de Paulo, eu creio, amém, amados? Que eram pertinentes a eles, para outras pessoas é deixar um relacionamento, é deixar alguma coisa. Quem está me entendendo aqui? Eu só preciso ser o quê? Obediente. Sabe, queridos, é muito interessante que a gente tem a nossa mentalidade ela é bem grega em algumas coisas. A gente é assim, na Bíblia a gente faz um teste para aprender alguma coisa. É o padrão prático das coisas, para ver se eu sei alguma coisa. Na nossa vida normal, do jeito que a gente aprende, é geralmente assim, eu estudo para uma coisa para fazer um teste. Não é assim? Só que eu só vejo, na verdade, o que eu aprendi depois que eu fiz o teste. Então, Deus ele não te prepara para a prova, Ele te põe na prova para te preparar. Como assim, pastor? Eu vou explicar aqui para vocês. Quando a gente quer alguma coisa, a gente já vai para as coisas grandes, a gente quer fazer alguma coisa grande, a gente já imagina as coisas grandes, os planos de Deus são maiores do que os nossos, para as nossas vidas, sempre são, sempre vão ser, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você imagina que Deus vai te levar em um lugar, Ele sempre vai te superar nisso, amém, amados? Deus sempre vai movendo as coisas. Só que eu começo pequeno nas coisas. Vou compartilhar uma história que meu pastor Bigardi começou a contar e eu lembrei do apóstolo Rina e fui para outro, mas vou voltar aqui. Posso? O pastor Bigardi compartilhou uma história, não sei de quem é, mas vou contar aqui para vocês, já contei ela algumas vezes. Mas quem está visitando pela primeira vez vai ouvir pela primeira vez. Amém, amados? Ele fala de um homem que queria muito servir a Deus, ele estava no seminário, no tempo de consagração, não lembro onde é que era, né, se era no seminário bíblico, alguma coisa, e o Espírito Santo falou, Deus, eu quero te servir, eu quero fazer grandes coisas com o Senhor, eu quero que o Senhor me envie, me mande para os lugares, fazer coisas, mover, nobre ou não? Sim, e aí ele começa a orar com Deus, aí Deus, o Espírito Santo acorda ele naquela noite, o Espírito Santo acorda ele, está frio, acorda ele fala assim, sai da sua cama e vai lá fora. Aí ele pega, levanta a cama dele e vai lá fora. Ele vai, o Espírito Santo fala, volta lá para a sua cama. Volta lá para a cama dele. Deita. Aí o Espírito Santo fala para ele, quando ele vai deitar, levanta e vai lá fora. Ele levanta e vai lá fora. Aí o Espírito Santo fala, volta e deita na sua cama. Quando ele deita na cama pela segunda vez, o Espírito Santo fala pela terceira vez para ele, levanta e vai lá fora. Ele fala, eu não vou lá fora não, o que eu vou fazer lá fora? Lá está frio, já fui lá 2 vezes, né? Por que você fica me falando para ir lá fora? Eu já fui, você não fez nada. Aí o Espírito Santo falou assim para ele, é por isso que eu não te mando para os lugares, você não consegue obedecer ao simples mandamento de ir lá fora. Conversão demanda obediência. Ser fiel nas pequenas coisas e eu te colocarei nas grandes coisas. Quem é fiel no pouco, te colocarei sobre o muito.
Quem é infiel nas coisas corruptíveis, como lhes confiarei as coisas eternas? Pai, em nome de Jesus, levanta uma geração que vai obedecer a Tua palavra acima de todas as coisas, alinhada, uma geração de uma igreja convertida, alinhada com aquilo que você tem, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Agora, todas as que eu quero fazer a minha vontade, eu estou simplesmente sendo levado pela carne. E o homem espiritual não é guiado pelas coisas carnais, pelo que vê, ele é guiado pelo Espírito. A conversão de Paulo deixou ele cego justo para ele aprender algo aqui interessante. Ouvir da palavra, a fé vem pelo. E ouvir da palavra de? Amém, amados? Todos aqueles homens estão lá com ele. Eles escutam a mesma voz. Não escutam? Tem a oportunidade de fazer por fé, mas não fazem. Que nós possamos ser a geração que vai ter fé em nome de Jesus. Amém? Quando estiver exposto a esse ambiente em que a voz é declarada, nós vamos agir. Vai, estou quase acabando. Ótimo, olha aqui, ó. Ih, vou uma parte agora que vai... Posso pregar? Então vamos lá, o que acontece com Paulo. Esteve 3 dias sem, durante os quais? Vamos ler mais uma vez isso. Esteve, durante os quais? Nada comeu e nem bebeu. Posso compartilhar uma coisa com vocês aqui? Se você é uma pessoa convertida, você vai ter um desejo de se consagrar. Paulo já tinha esse costume como fariseu, amém, amados? De se consagrar, de ficar sem comer, de jejuar principalmente. Então deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Se você já foi tocado por Deus em algum momento na sua vida, você já foi levado a se consagrar. O que é se consagrar? Se separar para Deus, se guardar. Alguém já viveu isso ou não? Você nem sabe como, mas você quer fazer alguma coisa, você quer agir de alguma forma. Não é assim, amados? Você entra no processo, você nem sabe por quê. Ah, não, eu tenho que sair dessas coisas, eu tenho que parar de comer isso, eu tenho que parar de ver isso, eu não posso ficar com esses amigos, eu tenho que, de alguma forma. Alguns chegam e falam, pastor, eu me converti agora, quero vir na igreja todo dia. Alguém já teve esse sentimento assim? Quando tem atividade, quero ficar aqui, porque de uma certa forma ele nasce espiritualmente e o espírito quer se alimentar mais que a carne, então ele quer afastar as coisas. Alguém já viveu isso ou não? Você encontrou isso só quando tem atividade de novo? Quero vir aqui, tem amanhã, tem de manhã, tem terça, a pessoa vem em 4 cultos no domingo, se converte nos 4, já viu? Quem quer aceitar Jesus? Eu, toda hora se converte. Né? Que agora não vem mais para frente igual antes, mas meu Deus, tem gente que aceitou Jesus para a vida inteira. Né? De culto. Exige uma consagração. Se você foi guiado pelo Espírito em alguma coisa, naturalmente algo vai acontecer com você de se consagrar. Eu me lembro quando eu fui cheio do Espírito Santo, que eu recebi o Espírito Santo, eu tinha 18 para 19 anos, foi numa chácara aqui na divisa da fazenda com Mandirituba, já era profético onde eu ia ficar, né? E eu me lembro que eu voltei para minha casa, tive uma experiência sobrenatural à noite, assim, o Espírito Santo já falou para mim, ó, joga fora esse crucifixo, joga fora esses negócios aqui. Eu não lembro se eu tinha revista pornô ou não nessa época. Na minha época, a pornografia era física, assim. Não é igual agora que você vê na internet, coisa e outras coisas, não tinha esse tipo de coisa aqui. Você já teve problema com isso, pastor? Já fui liberto, graças a Deus. Não tem problema nenhum de falar. Mas eu me lembro, mas uma coisa eu lembro que ele mandou jogar fora também. Eu tinha um monte de pôster de revista dos Guns N' Roses. Tinha um pôster, um quadro do Axl Rose, assim, no meu quarto. Uma bandana, assim, da bandeira dos Estados Unidos, assim, uma samba canção branca, umas pernas brancas e um coturno, assim, gritando, assim, no microfone, coisa mais horrível do mundo. Acho que aquilo lá era Deus mesmo falando, joga isso fora. Se você tem 40 ou mais, você sabe que era ser um roqueiro naquela época, não era só usar preto. Mas o Espírito Santo me levou a fazer aquilo. Quem está me entendendo aqui? Ele mesmo me direcionou, não foi ninguém que me falou, não foi nada. Você quer fazer algo para se consagrar para Deus. Você é realmente convertido, você vai ter um desejo de alimentar o seu espírito e fazer com que ele vença a sua carne. Posso dar uma dica para vocês? Se você tem problema ainda de compulsão, bebida, vício, pornografia, alguma coisa, te convido a fazer um jejum. Aprenda a jejuar em nome de Jesus, aprenda a abrir mão dos seus desejos, da sua boca, aquele que controla a boca e a língua, já, olha, está melhor do que a maioria das pessoas. É Bíblia, tá? É Provérbios que eu estou citando, parafraseando um provérbio aqui. Se você tem problemas ainda com desejo, com outras coisas, aprende a controlar só o que você come, você vai ver o quanto vai melhorar. Pastor, me dá um versículo que fala que tem que jejuar, jejum não muda nada em Deus. Jesus fala, e os meus discípulos jejuarão. Se você nunca jejuou, sinto te dizer, você não pode falar muito se é discípulo de Jesus, pelo menos de acordo com o que Jesus fala. Você pode ser no padrão que você quiser, que você vem na igreja, que você faz as coisas, mas você não está sendo um discípulo conforme Jesus fala que os discípulos dele andariam. Pouco amém, né? Não estou dizendo, ok. Amém? Não, que agora você fala de jejum, mas cuida da sua saúde em nome de Jesus.
né? Mas nós temos 2 nutricionistas aqui, cadê as Rafa? Estão lá fora. Rafas, né, que pode jejuar? A gente vai fazer, né, jejum de Daniel em maio agora. Maio, pode ser? Pode ser maio, pastor? É que vocês já estão no jejum, as mulheres, né? Vamos fazer 2 seguidos para as mulheres. Não? E quando você costuma jejuar, você gosta de jejuar, irmãos. Vira uma expectativa gostosa, graças a Deus. Você não jejuou, te aconselhei tirando algumas coisas, aprendendo isso. Em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Eu sou profissional de saúde, tem benefício fisiológico, não tem, Rafas? Né? Intervalos sem comer na água, ok. Olha para quem está do seu lado e fala, se consagre. Tem um monte de irmãos aqui, ó, que já me deram tanto problema no começo. Por exemplo, quando a gente começou a igreja aqui, era mais gente mais jovem, assim, agora tem todas as idades, graças a Deus, tal, mas já tinha muita gente jovem, e muitos se converteram, e já era nesse ritmo que a gente vivia, bem bola de neve, né? E eu me lembro do pai de uma pessoa, que eu não posso falar aqui, que me ligava, porque estava preocupado que o filho não comia em casa. E como é que eu vou explicar que ele não come porque ele está jejuando? Não, eu fico lá na minha sogra, que eu estou mudando para a fazenda, ainda não vim, mais um mês, em nome de Jesus, eu profetizo, né? Em nome de Jesus, né, pastora? Mas, por exemplo, eu jejuo algumas vezes, né? É um sacrifício lá na casa da minha sogra para ela entender porque que eu não como, entendeu? Ela fala, você está magro, você está virando um esqueleto. Eu emagreci mesmo, 5 quilos. Hoje, quando eu coloquei essa blusa, que fazia tempo que eu não colocava, que ela é de frio, que ela ficava bem, eu falei, meu Deus, estou sumindo aqui. Que eu estou lá na obra, irmão. Se quer emagrecer, bora, né? Na minha obra eu sou proprietário, pedreiro, ajudante, pedreiro, servente, arquiteto, que mais? Tudo, orelha, né? Sou tudo lá na minha própria obra, né? Uber, etc. Motoboy, motoboy não que eu não tenho moto, mas faço compra, faço tudo, ok. Se consagre, irmãos. É uma estação de se consagrar, no nome de Jesus, de verdade. Quem não está dominando o seu corpo, cuidando bem, consagração tem benefício para o seu corpo físico também, no nome de Jesus. Nós estamos numa estação bem peculiar, onde a saúde precisa ser mantida. Quem está saudável está passando por todas as coisas que o mundo vai proporcionar. Jesus tinha um corpo imbatível, ok? Sério, pastor? Sério. Porque também ele seguia todas as leis de Deus. Descansava, comia bem, orava, jejuava. Se você pegar o quanto ele andava, se você, amado, eu preciso reacender isso em nós. Nós sempre fomos uma igreja de batalha, de guerra. Teve anos que a gente ficou muitos dias. Eu me lembro um ano que eu contei, eu jejuei mais de 150 dias. Não estou falando para me enaltecer que já passou, mas era direcionamento da igreja, amém, antes? Eu jejuei naquele ano mais de 150, quase metade do ano jejuando, sem comer. E não estou falando, mas o que eu estou querendo dizer é assim, ó, Jesus jejuava bastante. Amém, amados? Não precisa fazer uma coisa louca, mas comece a se consagrar em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? O benefício é que nada mais te domina. Já imaginou, irmã, você poder chegar numa festa e falar, não vou comer isso? Se algo te domina, você não consegue ficar sem comer, eu quero te provocar no nome de Jesus a jejuar. Amém, amados? Comece tirando o que já te faz mal, que não é nem jejum, é uma dieta para salvar a sua vida. Cuide-se em nome de Jesus. Amém? Ok. No jardim do Éden, era fruto as coisas, tá? Não tinha nada enlatado, frito, nem nada, né? Então, cuide da sua saúde em nome de Jesus. Se você é convertido, você vai buscar uma vida de consagração, de separação, de alinhamento com Deus. Amém, amados? Teu Espírito vai te direcionar essas coisas. Quem já teve alguma vontade, pelo menos, disso? No Espírito, né? Pode ser que você não sabe, às vezes me perguntam lá na rede social, as coisas, e aí, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, busque disso em nome de Jesus. Vamos trazer a pastora Selen aqui, né, pastora, para falar sobre jejum. Posso contar com vocês em nome de Jesus? Sim, amém, vamos lá. Quase acabando, vamos lá. Mas o Senhor lhe disse, versículo 15, quando Jesus vai e manda Paulo ir para uma determinada cidade, para um determinado lugar, que ele fala que alguém vai lá te falar o que fazer. Aí Deus já fala com Ananias, próprio Jesus, mas o Senhor lhe disse, vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de... Jesus já aparece para um outro discípulo dele falando, vai chegar um cara aí, você vai lá resolver as coisas com ele. Ele fala, não vou de nenhum, esse cara aí está perseguindo a igreja. Aí Jesus fala, você vai sim.
Primeiro porque eu vou ensinar para ele todas as coisas, e ele fala, e eu vou ensinar para ele como sofrer pelo evangelho. Aí o cara fala, não, se ele vai sofrer, eu vou então. Né? É quase que assim mesmo, né? E Ananias, ele vai para lá, ele vai para orar para as pessoas. E por que eu quero falar isso aqui para vocês? Querido, toda conversão vem junto dela uma missão. Ninguém se converte à toa. Deus tem uma missão para a sua vida. Se você se converteu, você veio aqui para esse lugar, você está me assistindo na internet agora, não é à toa. Deus não desperdiça nada. A palavra de Deus diz que em todo trabalho há proveito. Se você veio aqui nessa noite, o Senhor te trouxe em algum lugar, se você se acertou Jesus em algum tempo da sua vida, existe algo a ser feito. Deus não faz as coisas à toa. Quando ele está convertendo Paulo e falando para o outro, vai lá e comissiona ele, faz as coisas. Primeiro, quando Deus manda ele para aquele lugar, ele já está falando com a pessoa que vai resolver a vida de Paulo. Isso quer dizer que Deus já tem a provisão para a nossa vida antes mesmo das coisas acontecerem. Deus não é um Deus que sai comprando as coisas, não. Ele já tem tudo pronto. Ele sabe o fim das coisas desde o princípio. Amém, amados? Por isso que é melhor o fim das coisas, porque é a vontade de Deus para nossas vidas. Aí quando eu vejo isso aqui, o que é interessante? Toda a conversão vai ter uma missão subsequente. É tão interessante quando você entende a missão da sua vida, tudo muda. Eu contei um pouco do testemunho de como foi o cenário ontem, dia corrido, preparar a palavra no começo, né? Minha mãe mandou uma mensagem lá pelas 6 horas, que ela conhecia a Érica. Ela falou, filho, como é que você está? Aquela jovem lá, tal. Eu falei, estou triste, mãe, não estou muito bem, etc. Fui no banheiro ali, orei, conversei com Deus, voltei, respondi minha mãe. Falei, mãe, eu estou triste, como é que você está? Vai ficar aí na igreja, vai fazer as coisas, tal. Estava preparando essa palavra de hoje. Falei, mãe, eu estou triste, mas, mãe, eu nasci para isso. Então, eu tenho que enfrentar a situação. Quem está aqui comigo? Eu sou pastor. E, querido, num dia você está no funeral, no outro dia você está celebrando um casamento, no mesmo dia você está apresentando um bebê, no outro dia, e assim é a vida. É a minha missão. Não sei qual é a sua missão, mas deixa eu te falar uma coisa. Você não foi convertido à toa. Uma missão nós temos em comum, levar o evangelho a toda criatura. Amém, amados? Ensinar a ser obediente à palavra. Seja forte e corajoso e leva um adesivo para alguém, em nome de Jesus. Amém, amados? Traz salvação. Vai, caminhando para o fim agora da palavra, agora sim. Então Ananias foi, e entrando na casa, vamos ler isso, que isso é um versículo importantíssimo, e nesse período está sendo muito atacado para com a igreja, hein? Porque isso é uma doutrina elementar da fé de Cristo Jesus. Amém, amados? Está lá em Hebreus. Então Ananias foi, dizendo, o Senhor a saber, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que e fique. Toda missão precisa de um envio. Posso ouvir um amém, amados? Toda missão precisa de um envio. Eu volto a todas as pregações que eu fiz do profético, que eu sempre falei isso, é Deus quem falou, amém? Deus fala para Saulo que ele iria ser o quê? No versículo que ele fala para Ananias, esse cara aí que você vai ungir, vai se apresentar diante dos gentios e dos reis, e também para o povo de Israel. Querido, anos depois da conversão de Saulo, Saulo vai, fica debaixo de Barnabé, ele anda, depois em um determinado momento da história, depois de muito tempo pregando o evangelho, aprendendo, ele chega no concílio junto com as colunas da igreja, que são os apóstolos que viram o próprio Jesus, os apóstolos daquele concílio, e falam, olha, deixa eu contar uma coisa para vocês, Paulo e Barnabé são enviados mesmo aos gentios. Sabe por quê? Porque Deus sempre fala a sua missão, mas ele confirma através de uma pessoa. Como haverá quem pregue se não há quem envie, é o que o próprio Paulo fala. Você tem uma missão, mas alguém tem que te enviar. Debaixo de um envio, todas as coisas são diferentes, porque eu estou debaixo da autoridade, então eu tenho a oportunidade de exercer a autoridade. Eu estou aqui na Fazenda Rio Grande, eu tenho a consciência da minha autoridade espiritual com as coisas que são nossas, para diversas coisas, porque eu fui ungido por alguém, o apóstolo não ungiu eu e a pastora, e ele falou assim, ungido para a cidade de Fazenda Rio Grande, e unção quebra jugo, então eu não estou debaixo de nenhum principado, potestade, de nada, de nenhum peso nesse lugar, em nome de Jesus, nem vocês. Amém, amados? Porque eu fui enviado, então quando eu venho, eu sei que eu posso pregar o evangelho, que eu posso salvar vidas, que eu posso implantar as coisas, implantar o reino dos céus. Alguém me comissionou, o próprio Jesus comissiona Paulo. Quem pode dar glória a Deus por isso? Mas Paulo demora anos até que os apóstolos confirmem aquilo que ele já sabia, mas ele soube esperar o tempo.
Vocês estão aqui, amados? Eles souberam passar situações, aprender com quem, até divergir. Ele divergiu de Barnabé, eles divergiram no assunto, depois Paulo, lá no final da vida, volta naquele assunto, ajusta as coisas, traz João Marcos de novo para o processo. Por que você está falando dessas coisas, pastor? Toda missão precisa de um envio. Você tem algo, um lugar, Deus vai usar alguém para te enviar em nome de Jesus. Você não tem como fazer as coisas sozinho. Esquece desse espírito de rebeldia, fique em obediência até que Deus faça aquilo que tem que ser feito na sua vida. Eu sei que estou voltando a algumas coisas iniciais de pregação, mas isso é uma coisa que está sendo tão reforçada nesse tempo, amém, amados? E o AP em todas as aulas do Global, para todos nós da Bola de Neve, ele está falando, pregue a tempo e a fora de tempo, ganhe vidas, faça aquilo que Deus quer fazer. Deixa eu só terminar aqui, por que é importante isso, pastor? A imposição de mãos, ou uma autoridade vir sobre você, colocar algo, olha o que acontece com a imposição de mãos dele, que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. O modo do Espírito Santo caminhar nessa terra é através de uma pessoa que passa para outra pessoa, que passa para outra pessoa, que passa para outra pessoa, porque assim nós nos conectamos como corpo de Cristo. É importante as reuniões, é importante a oração, é importante esse princípio que está sendo quebrado nesse tempo, a gente respeita, mas não sei até quando, vou ser bem sincero, porque isso é um princípio elementar da fé de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém, amados? E eu não estou falando em desobediência à autoridade, eu estou falando em fidelidade e obediência à palavra de Deus. É um princípio elementar da fé de Cristo Jesus. Amém, amados? Que o Senhor te toque de uma forma como você nunca foi tocado, você seja curado de todas as escamas e cheio do Espírito Santo. O envio só vem depois que eu estou cheio do Espírito Santo. Sabe por que eu posso falar essas coisas? Porque depois de um dia como que toda a igreja praticamente teve ontem, todos os líderes, todo mundo te conhecia, por que todo mundo ia estar reunido aqui? A gente ia cancelar o culto e chorar todo mundo. Mas não, nós estamos aqui dizendo, há um rei, há ressurreição, há salvação e proclamando o Evangelho. Essa é a nossa vida, porque nós vivemos cheios do Espírito Santo e a nossa alegria está em saber que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, porque eu já sou convertido. Eu tenho a firme convicção, assim como Paulo, que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, que essas leves e momentâneas tribulações que agora nos afligem não podem se comparar à glória vindoura. Eu tomo tudo como perda em busca do alvo, do prêmio da soberana vocação. Vamos orar? Baixa a cabeça em nome de Jesus. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, deixa eu te convidar a ficar de pé aqui comigo em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração comigo aqui. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu quero nesse momento, me entregar completamente a Ti. Eu te declaro, Jesus Cristo, como meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade. Me dá um coração obediente à Sua palavra, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Deixa eu orar por essas vidas. Pai, abençoa cada uma dessas pessoas que fez essa oração pela primeira vez. Toca essas pessoas que estão na internet. Você está me ouvindo na internet? Escreve aí, eu fiz essa oração pela primeira vez. Manda uma mensagem em box, alguém vai te responder. Procura uma igreja próxima da sua casa, Bola de Neve. Ou uma igreja que pregue a Bíblia, não tem problema. Você que está aqui também, quero te pedir em nome de Jesus, venha mais uma vez, procure uma cela, conheça alguém aqui da igreja. Eu quero te pedir, como é que eu posso fazer isso, pastor? Depois do culto você vai sair, vai virar à direita, tem uma salinha ali, ó, com tudo bem organizado, distanciamento, a gente quer te dar um suco, uma água, te conhecer, amém, amados? Você que já veio até aqui nos visitar, há um propósito de Deus nisso, e eu quero orar também agora junto com a igreja. Uma das coisas que eu escuto muito de muitas pessoas, e eu vou falar bem a verdade para vocês, eu prefiro que pessoas que são de outras igrejas não venham na nossa igreja, eu prefiro. Mas eu sei também que a nossa igreja também é uma igreja de remir a vida de outras pessoas. Amém, amados? Mas o que você prefere, pastor? E eu não estou E eu posso falar muito isso, que a pastora é puramente Bola de Neve, se convertendo a Bola de Neve. Eu vim de outras 3 igrejas, assim, da minha história de vida. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu creio, amados, que se está pregando a palavra, se é de Deus, e eu oro, a gente faz evangelismo, nós gastamos milhares de reais para fazer um adesivo, para dar de graça, que não tem nem o símbolo da igreja. Isso aqui é só quem não tem nada com esse mundo que faz um negócio desse. E o duro que vocês ainda participaram, quem ofertou, quem está entregando, está participando com o tempo da sua vida. Mas por que eu estou falando disso aqui? Eu já ouvi muitos testemunhos dizendo isso. Vocês me permitem, em nome de Jesus?
pastor, eu era de outra igreja, mas eu me converti na igreja Bola de Neve. E uma das coisas que eu não quero que aconteça é ter as pessoas que estão aqui e não são convertidas. Você tem que ter um encontro com Jesus, você tem que ter o seu coração tocado por Deus, você tem que um dia cair de todos os seus conceitos, cair no chão, ver uma luz, escutar uma voz, obedecer e viver sabendo que isso é a coisa mais importante que existe. Não importa se você vai ser preso, se vai ser massacrado, igual Paulo foi. Vocês estão aqui comigo, amados? Paulo estava preso no pior lugar e estava adorando, as cadeias se abrem. É esse poder de obediência, de submissão a Deus que transforma as coisas de uma forma poderosa na nossa vida. É uma paz que excede todo entendimento. Vocês estão aqui comigo, amados? E uma das coisas que me dá assim, ó, e eu entendo um processo, tá? Eu tenho um monte aqui que é filho de pessoa da igreja, são jovens ainda, vai chegar o tempo de vocês se converterem. Na maturidade isso vai começar a avançar, mas eu amo ver pessoas convertidas, e nós precisamos buscar isso no nome de Jesus. Não adianta estar na igreja, não adianta fazer as coisas para Deus, se não o conhece. Agora, um olhar para Ele, quando você se apaixona, você sabe tudo que Ele quer falar, tudo muda. Eu gosto dessa música, sou cativado. Cativo é de preso, eu me coloco como preso, eu posso ser escravo do pecado, lembra quando eu preguei impureza e coisa, mas agora quando eu me coloco escravo daquele que liberta, aí tudo muda, irmão. Quando eu me coloco escravo do amor, aí eu só devo uma coisa para as pessoas, em amor e mais nada. Vamos orar? Quero te pedir para baixar a sua cabeça em nome de Jesus. Se isso é com você, querido, enquanto a gente estiver adorando com essa canção, eu não posso sair orando pelos outros, tocando nos outros. Daqui a pouco eu volto a fazer isso, em breve. Mas vamos respeitar um pouco as coisas nesse tempo, nessa estação. Mas Deus não está limitado ao tempo e nem a nenhuma regra. Deus pode te tocar. E assim como Paulo viu Jesus, teve outra experiência diferente daqueles que estão no meio, eu quero estar te convidando a estar fechando o seu olho, esquecendo quem está do seu lado, mesmo que seja sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe. E eu quero te convidar a estar pedindo esse relacionamento com Deus, a estar declarando através dessa adoração. Nós vamos cantar juntos, mas eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, converte os nossos corações em nome de Jesus. Se tem algo desalinhado com a sua palavra, que essa seja a noite de restauração, que essa seja a noite de alinhamento. Tu és o mais lindo, Tu és o nosso amado, o nosso Pai. Nós vamos adorar com esse louvor desde o começo, e eu quero te pedir para você colocar a sua vida diante de Deus nesse momento. Nós vamos mais, para que ninguém fique, eu passei um pouco do horário, me perdoem, nós vamos mais, no máximo 10 minutos eu acabo o culto, para todo mundo ficar confortável, amém, amados? Aí deu 9h30, todo mundo está liberado, mas não perca esse momento em nome de Jesus. Deixa Deus fazer algo com você. Eu não posso tocar as pessoas